capítulo 7, o versículo 8. Só que nós vamos para a parte B do versículo. Nós vamos pular o início e vamos para a parte B. Oséias, capítulo 7, versículo 8. Oséias foi um profeta levantado para trazer uma palavra de repreensão ao povo. Só que primeiro ele passava na pele, depois ele passava o que era, primeiro acontecia com ele, depois ele passava ao povo o recado. Pulando para a parte B, eu vou falar essa parte. É como um bolo que não foi completamente assado. Olha ali o que fala. É como um bolo que não foi completamente assado. Bom, vamos fechar os nossos olhos e orar pela palavra? Querido Deus, querido Pai, que agora não seja a minha voz, mas que seja a Tua voz ecoando em nossos ouvidos, entrando em nossos corações, para que a gente entenda que toda a preparação provém do Senhor. Para que a gente possa viver o extraordinário, precisamos estar preparadas, e que o Senhor nos capacite, nos prepare de acordo com o Teu querer e o Teu agir, Pai, para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada uma que aqui está. Pai, que nessa noite o Senhor fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Bom, eu vou falar de bolo, porque ali a palavra começou a falar de bolo. Mas vamos falar bem a verdade. Tudo que fica mal assado, ele é ruim de se comer, não é? Eu tenho que me retificar. Semana passada eu falei que a Viviane era amiga só da Andréia, porque só a Andréia provou a lasanha. Essa semana eu recebi, ela pegou em direta e levou lá em casa a lasanha. Ou seja, uma lasanha mal assada, um bolo mal assado, eles não são bons, não são tragáveis. Ou seja, um bolo sem o preparo correto, sem o tempo de assar correto, ele se torna inútil. Assim também somos nós. Se nós queremos o propósito, se nós queremos viver a promessa, se nós queremos viver o extraordinário, durante todo o período vai ter um tempo de preparo. Porque o que tem pressa diante dos nossos olhos, diante do Senhor não tem pressa, é o tempo dele, é o tempo correto de preparação. Um bolo pode ir de 40 a 50 minutos no forno. Já outras coisas vão menos tempo. O que nós precisamos entender que cada uma de nós possui um tempo de preparo. As pessoas às vezes falavam assim para mim: Fernanda, parece que as coisas aconteceram tão rápido na tua vida. Será mesmo? Eu tenho 35 anos, vou para 36, mês de maio chegando, os fios brancos aparecendo, meu Deus. Mas aí, foram 36 anos de preparo do Senhor, porque a gente só vê o que acontece na vida da pessoa, a promessa sendo realizada, o extraordinário acontecendo, uau! E a gente esquece que durante toda a vida dessa pessoa, ela foi preparada. E nós vamos ler a palavra do Senhor de uma mulher que foi inteiramente preparada. Mas antes de contar dessa mulher, eu queria contar para vocês da Simone Biles. Acho que é isso. Biles, é isso? Eu acho que é. Inglês não é comigo, um dia eu aprendo em nome de Jesus. Mas é aquela ginasta americana. Quem já ouviu falar dela? Ganhou um monte de medalha. Nossa, Olimpíadas é com ela. A Simone é filha de pai usuários. Infelizmente, a Simone foi abandonada pelos pais na sua infância. A Simone foi parar em um orfanato. E nesse orfanato, ela passava todos os dias por um centro de treinamento de ginasta. E ao passar, ela entrou num centro desse. E nela ter entrado nesse centro, ela começou a treinar. Depois, os próprios avós da Simone adotaram, conseguiram a guarda dela. E daí, como ela já estava estabilizada no centro de treinamento, ela passou a fazer os exercícios. Ela passou. Será mesmo que a orfandade, o abandono que Simone teve, foi um tempo ruim? Se nós colocarmos os olhos,
olhando na dor dela, nós vamos dizer, meu Deus, coitadinha, foi abandonada pelos pais. E se a gente colocar no propósito, se a gente colocar no extraordinário, ela foi a maior medalhista americana, ou seja, ela foi a maior ginasta, o nome dela está no extraordinário. Será que não foi um tempo de preparação que ela viveu? Será que não foi um tempo necessário na vida dela? Então nós precisamos tirar os olhos das nossas dores, daquilo que aconteceu conosco no passado, daquilo que muitas vezes nós passamos. Eu até falei domingo de manhã sobre isso. Ei, tire os seus olhos da sua dor e coloca agora os seus olhos no que Deus irá fazer através da tua vida. Simone só passou pelo centro de treinamento porque era caminho do orfanato. Ou seja, eu só vivo o propósito de Deus se eu sou treinada. E infelizmente eu sinto te informar, mas o treinamento ele dói. Já sabe a dona Mônica que me fez treinar hoje. Na academia, os pesos não diminuem. Muito pelo contrário. À medida que você vai se fortalecendo, os pesos vão aumentando. A carga vai aumentando para que você possa cada vez ficar mais forte. Assim também é na nossa vida. Deus olha para você e fala, esse treinamento ela já está fácil para ela, vamos para o próximo? É por isso que nós falamos, de batalha, de luta. Mas se você colocar os olhos que você está numa luta forjada, mas o que é luta forjada? É quando a gente já sabe que existe um campeão. E se você permanecer no Senhor, como fala em Romanos, aqueles que permanecem em Cristo Jesus, eles sim serão mais do que vitoriosos. Talvez não na terra, mas herdarão a nova Jerusalém. E lá será a nossa vitória. Ou seja, você aqui está sendo treinada para que você tenha a morada celestial. Mas nessa noite nós vamos falar sobre Esther. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Esther capítulo 2, versículo 7. Olha aí, a história de Simone e de Esther são parecidas. Duas órfãos. Quem sabe você se encontrou sem paternidade, sem maternidade? O Senhor adora os improváveis. É bem nos improváveis que Ele mostra a paternidade celestial. Olha o que fala para nós em Esther capítulo 2, versículo 7. Ou seja, nós precisamos entender uma coisa. A pressa nossa gera fracasso, mas o processo do Senhor gera frutos. Ou seja, a minha pressa, como que é aquele ditado, o apressado come cru. E comer cru não é bom. Muito pelo contrário. Quem já comeu um bolo mal assado? Doeu o estômago depois, né? Deu uma azia lascada. Meu Deus, como é ruim o apressado. Pode ver, a maioria dos acidentes de trânsito acontece por causa da pressa. Porque nós temos pressa. Eu quero para ontem. Meu Deus, esses dias o Kelvin levou uma multa, bem feito para ele. Porque ele ultrapassou no lugar que era sinalizado não ultrapassar. Mas por quê? Estava lá, linha contínua, não podia ultrapassar. Lá vai ele porque estava um carro da autoescola e tchum. Multa de 1.500. Doeu no bolso, não é mesmo? Mas é necessário. Nós precisamos entender que o apressado come cru, mas o prudente que vai mostrar que Esther era assim, esse sim vive a totalidade da promessa. Existe um louvor, depois eu passo para vocês, que ele fala, eu vou viver, não vou cantar de novo, mas ele fala que eu vou viver a totalidade da promessa. Muitas vezes nós vivemos parcialmente porque estamos acelerando processos que não eram para ser acelerados. Nós precisamos agir de acordo com o Senhor. Mas deixa eu voltar aqui para Esther. Vamos lá. Viu? Fala igual uma gralha? Vai lá. Esther capítulo 2, versículo 7. Essa mulher órfã. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa.
também conhecida como Ester. Quando o pai e a mãe de Ester morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Como resultado do decreto do rei, Ester e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real, na fortaleza de Suzã, e colocadas sob os cuidados de Hegai, o encarregado do harém. Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Ester e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse a comida especial e tratamentos de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Mardoqueu havia instruído Ester a não revelar a ninguém a sua nacionalidade, nem a origem de sua família. Todos os dias, Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Ester e descobrir o que estava acontecendo. Antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia 12 meses. Olha quanto tempo! 12 meses prescritos de tratamento, ou seja, 12 meses de preparo, de beleza, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosmético. Bom, a história de Ester nos mostra sobre a preparação. Tanto a preparação na nossa capacitação, quanto a preparação em meio às nossas dores. Primeiro, Ester tem uma história muito triste. A sua família foi exilada, foi tirada da onde era o seu local. E o rei Assuero, ele simplesmente chamou algumas mulheres para o harém, para conhecer. Porque a sua esposa não participou de um banquete. Então, ele achou por melhor destronar ela. E ele começou a querer conhecer outras moças do harém para então instituir uma nova rainha. Mas Ester tinha que esconder a sua nacionalidade. Ela não poderia demonstrar quem ela era. Então, Ester, primeiramente, órfã. Ou seja, deve doer não ter pai e mãe. Eu imagino. Agora, Ester, além de não ter pai e mãe na criação, Ester também era uma exilada. Ela não estava morando no seu país. E mais, Ester tinha que esconder quem ela é. Olha que difícil você esconder quem você é. Eu falo que ontem estava tendo a apresentação das crianças e o povo tudo dançando. E daí ontem à noite eles vieram apresentar aqui na igreja. E eu confesso que eu estava no banco, eu estava assim, me segurando. Eu queria dançar com as crianças, porque essa é quem eu sou. Então, toda vez que eu tenho que... Fernanda, calma aí, não dança aí na frente de todos os irmãos. Já é difícil. Agora você imagina Ester, não poderia falar da onde ela tinha vindo, quem era a família dela. Ela tinha que se esconder. E é tão difícil usar máscaras, é tão difícil não mostrar quem você é. Ester tinha que ficar quieta. Só que aí eu quero te falar sobre as dores. Quantas vezes nós passamos pelos traumas, pelas dores, e olhamos mais para eles do que para o que realmente eles podem fazer através de nós. Eu contei já para vocês, eu passei por 2 testes de paternidade, 2 DNA, até minha mãe está assistindo online. Então, eu passei por 2 testes de DNA. Eu sei, eu carregava a falta da paternidade. Eu carregava isso. Mas eu fiquei tanto tempo nessa rejeição, nessa dor, nesse abandono. Ai, meu Deus. Até que eu então entendi que o propósito de Deus, o extraordinário... Quantas mulheres chegaram nessa casa de oração sem ter pai e conheceram, através do que eu falei, uma paternidade celestial? Ou seja, aquilo que foi gerado em mim foi para que o Senhor, através de mim, a sua glória se manifestasse. Sabe, não comece a olhar para a sua dor e vista uma capa de coitada, mas vista uma capa de quem vai viver a própria glória do Senhor na sua vida. Para quem vai olhar para essa luta, para essa dor, não mais, ai Deus, eu sou...
Não, você vai falar assim, era para esse propósito, bora. Sabe, nós precisamos tirar essas capas. E Esther viveu um tempo de dificuldade, um tempo a qual eu imagino que se esconder. A orfandade não é fácil. Depois ela passa por esse tratamento de beleza. O que eu quero falar para vocês, por que o tratamento de beleza? Esther mostra ali o quanto nós precisamos ser forjadas pelo Senhor. A palavra acabou de falar que ela tinha beleza. Se uma pessoa é bonita, ela precisa tratar ainda mais a beleza? Não, mas era uma forja do Senhor para Esther. Ela já era bonita, ela já era atraente. Fala que acharam bondade em Esther, agiram com ela com bondade. Ou seja, sabe aquela pessoa que tinha o favor de Deus sobre ela? Ela tinha uma beleza, um brilho do Espírito Santo, só que ela passou por 12 meses de preparação. Sabe por quê? Abra sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 18, versículo 4. Vai nos ensinar por que passar pela preparação. Fala assim para nós, Jeremias 18, 4. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Quer dizer que ele amassou o barro e começou novamente em Esther? Não, nós precisamos entender que se eu desejo viver coisas extraordinárias, promessa de Deus, plano de Deus, eu sou um barro, ele é o oleiro, ele faz o que quiser, se ele quiser ele amassa, se ele quiser ele quebra, se eu permito viver a vontade dele. E eu acho incrível que Esther se permitiu, mesmo sendo linda, ela estava ali 12 meses sendo preparada. Mas por quê? Porque naqueles 12 meses, Esther ela aprendeu como se comportar diante da realeza. Porque Esther não sabia, ela não tinha no seu DNA sangue real. Ela não sabia como ela deveria se comportar, como que ela deveria agir. Mas quando Esther foi chamada rainha, ela já tinha sido preparada. Ela sabia como deveria falar com o rei. Ela sabia como deveria se apresentar ao marido. Ela sabia o que poderia causar a ira dele. Então, o tempo de preparação para Esther foi um tempo da forja do Senhor. E eu confesso para vocês, é na forja que muitas vezes nós nos sentimos em uma panela de pressão. E eu sempre gosto de trazer esse exemplo. É na panela de pressão. Quem aí faz maionese na panela de pressão, levanta a mão. Só eu? Só eu que coloco a batata e o ovo na Não, todo mundo. Ah, não, que isso? Eu coloco a batata e o ovo, ok? Vocês deram risada, sou das antigas, então. Eu coloco a batata e o ovo. A batata na panela de pressão amolece. Os dois estão no mesmo tempo na panela de pressão. Ela fica molinha por dentro. Já o ovo endurece. Ou seja, cada um na pressão mostra o que tem internamente. Eu na pressão, antigamente eu era uma chorona. Eu ficava molinha igual a batata. Mas eu tive que criar tanta casca, que agora quando eu estou na pressão, na posição aqui, vamos lá. As irmãs falam que o meu olho treme, mas ninguém sabe. Estou plena, que isso? Está com dificuldade? Não, se melhor fica. Que isso? Ou seja, nós somos colocadas na pressão para mostrar as raízes que ainda há de errado em nós, para que a gente possa aprender. Eu gosto muito do rei Davi, ele também foi preparado, foram 12 anos até ele se tornar rei, mas Davi falava constantemente assim para o Senhor: examina o meu coração. E ele era segundo o coração do Senhor. Ou seja, Davi falava: Deus, se tem algo que não está te agradando, tira. Na forja, na preparação, Deus vai tirar pessoas da sua mesa. Deus vai tirar coisas que não agradam Ele. Você quer viver o extraordinário? Então viva o processo. E o processo não é fácil.
Então você está disposta a pessoas saírem da sua mesa? A doer em você muitas vezes, porque dói encerrar ciclo, a porta se fecharem, e você falar, Deus, por que isso está acontecendo? Ué, filha, você não falou que queria viver a minha vontade? E daí nós nos sentimos na pressão, mas a pressão faz isso para que a gente seja forjada. E Esther passou sim, só que veja bem, ela foi preparada durante 12 meses, nesse preparo. Eu não sei como que está o teu preparo aí. O meu, posso falar bem a verdade para vocês, até chegar ao pastoreio, no mínimo foram 2 anos de preparação, o qual o Senhor ministrava comigo, silêncio, silêncio, silêncio e silêncio. Então Esther teve que ter a preparação, só que quando Esther passou pela preparação do Senhor, olha o que acontece, ela é escolhida no meio daquelas outras mulheres, como rainha, e porque ela se submeteu à preparação, ela passa agora a viver o extraordinário. Sabe por quê? Aquela mulher que foi órfã teve a chance de salvar a nação dela. Ou seja, minha amada, talvez a sua história te trouxe até aqui. Talvez a sua história de dor, de falta de paternidade, de falta de maternidade, ou tantas outras dores que nós temos e carregamos, te trouxe até a casa de oração. Mas sabe, se você olhar para essa dor como uma preparação do Senhor para a sua vida, então você vai viver o que Esther viveu. Esther salvou a nação. Mas eu, Fernanda, vou salvar uma nação? Sabe o que é a nação? É o teu lar. Sabe o que é a nação? É o teu trabalho. Sabe o que é a nação? É onde você é colocada, mulher. Ou seja, se Deus te trouxe até aqui hoje, eu tenho certeza, porque você vai salvar uma nação. Que você salve o seu lar. Uma mulher posicionada, pode ver, um homem mal-humorado em casa, não muda nada. Não muda. Um filho mal-humorado dentro de casa, não muda nada. Agora vai uma mulher ficar mal-humorada. Meu Deus, abala a estrutura da casa inteira. Porque onde que está meio? Não sei. Muda. Ou seja, mulher, você carrega uma unção de Deus para ser coluna espiritual no seu lar. Aonde você é a coluna, você é a base. E é por isso que muitas vezes o inimigo age tão forte em nossas vidas. Nós somos base, é nós que falamos, vai marido, vai para cá, vai para lá. Sabe, nós precisamos entender que há uma importância sobre nós. Eu perguntei nessa noite quem deseja viver o extraordinário. Amém? Aleluia? Mas existe um extraordinário, tanto na terra, mas existe um no céu. E eu desejo viver o do céu. Eu gostaria de ler para vocês Mateus capítulo 25, versículo 1. Vai falar sobre o extraordinário do céu. Nós falamos sobre extraordinário aqui na terra. Uau, eu quero também viver eles. Eu quero, eu, se puder, quero conhecer todos os países. Amém, aleluia, recebam por mim. Mas existe um extraordinário que vai ser o meu verdadeiro extraordinário, é esse. Olha o que fala em Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus é como as 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso. Meu Deus, como a nossa geração precisa de bom senso. Vamos falar bem a verdade? Eu falo que tem gente que não entrou na fila do bom senso. Saber o momento certo de falar, saber o momento certo de agir. Olha aqui o Senhor falando, bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram.
à meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas, vão e comprem o óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com o óleo no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora. Aqui fala sobre estar preparada para o extraordinário que é o céu. Aqui fala sobre como nós devemos estar preparadas, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas chegará o momento do juízo final sobre cada uma de nós. Mas Fer, como que eu me preparo? Primeiro, aceite Cristo como único e suficiente Salvador. Segundo, é uma ordenança do Senhor: vá para as águas. Nas águas, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Terceiro, continua. Você precisa estar no caminho e persistir, porque senão de nada adianta. São as 3 preparações para nós como igreja. Mas pastora, quer dizer que eu não vou cair mais? Quer dizer que no caminho até lá do Senhor você vai cair, levantar, cair, levantar. Hoje eu até estava conversando com o André e ele falou assim: mãe, você caiu. Foi numas compras lá. Falei: verdade, filho, caí mesmo. Mas em nome de Jesus eu não caio mais. Sabe por quê? Às vezes a gente cai, mas a gente precisa levantar. No caminho vamos falhar. No caminho vamos pecar. No caminho vamos errar. Mas não saia do caminho. Não quer dizer: ai, você vai ser perfeita. Balela. Ninguém é perfeito aqui, não. Muito pelo contrário, se não fosse a misericórdia do Senhor, estava tudo nós exterminado nessa manhã. Estava tudo nós. Um que acha que o pecado da mentira é menor do que o pecado da traição, que acha que é menor do pecado de usar droga, que acha... Ei! Tudo nós estávamos exterminados, se não fosse a misericórdia. E se não fosse a graça, o favor imerecido, nós não tínhamos a salvação, o acesso. Ou seja, esteja preparada para viver o extraordinário. Se amanhã você morresse, você está preparada? Se o noivo voltar amanhã, você está preparada, igreja? Nós precisamos nos preparar, porque Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas eu desejo e anseio estar como uma noiva preparada. Então que nós possamos nos preparar para viver o extraordinário, que não vai ser aqui. Aqui nós vamos ser também. Ei, tem promessa. A palavra do Senhor tem mais de 8.000 promessas. E eu quero viver muitas delas. Eu vou viver. Eu não quero, eu vou. Já começo a declarar. E você também vai viver promessas. Assim como Esther, você vai ser levada a uma nação. Assim como Esther, você vai ser uma posicionada. Mas para isso, não fique olhando para a preparação com tristeza. Muito pelo contrário. Agora, para finalizar a nossa palavra, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Talvez você chegou aqui, cansada de tanta luta, cansada de tanta batalha. Esse eu falei domingo de manhã que eu lembro. Gente, às vezes eu tenho certeza que Deus me confundiu com a Xena Gospel. Quem aí sabe da Xena? Do desenho. Lembra daquela lutadora lá?
Gente, eu falo, Deus, eu não sou Xena Gospel, não. Pensa numa pessoa que passa umas lutas e umas batalhas. Eu até queria ser a Power Ranger rosa. A amarela eu não queria, não sei porquê. A amarela era a Valessa, eu era a rosa. Entende? Daí eu falo, meu Deus, quanta luta, quanta batalha. Só que agora eu não olho mais assim, não. Eu falo, Deus, manda aí. Estou preparada, estou sendo preparada. Qual que é a próxima? Sabe, eu já olho assim, uma batalhazinha, vamos lá. Sabe por quê? Porque o Senhor está me capacitando. A capacitação não vem de mim, a capacitação vem do Senhor. E se eu quero viver uma promessa grande, uau, aleluia! Vou viver um processo grande também. Se eu quero viver um extraordinário, uau! Então se prepara, lá vem batalha, lá vem luta. Mas é forjada porque você está em Cristo Jesus, já é vencida. Olha o que fala para nós. Se você chegou aqui cansada de luta, de batalha, 2 Coríntios capítulo 4, 7. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis, de barro. Nós acabamos de falar que oleiro, faça o molde, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Eu amo quando falo assim, nossa, mas você se tornou pastora. Nossa, mas você, a filha da Glaci. Tem gente que fala, você, eu amo. Sabe por quê? Porque daí mostra que não é a minha capacidade, que é a capacitação e a glória do Senhor através da minha vida. Ou seja, pode falar, mas você, ovelha negra da família, você está lá naquela igreja, mas você era que dava de dedo em todo mundo. Aleluia, Deus está me moldando. Olha, continuando lá. Porque o grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Ou seja, você pode ser perseguida, você pode ser, desanimada, mas nada. Sabe por quê? O que vem de Deus, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Ou seja, o inimigo não tem poder. Essa batalha já foi vencida em Cristo Jesus. É só um tempo de preparação para você. Para que você viva o extraordinário que Deus tem para você. Você quer viver o extraordinário? Então se coloque em pé nesse exato momento. Se coloque em pé. Mas pastora, tem o extraordinário? Tem. Efésios 3:20 vai falar assim para nós. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder atua em nós. É capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos ou imaginar. Você imaginou algo pequeno, você imaginou o ordinário, Deus tem o extraordinário. O milagre é com Ele, você só precisa crer e acreditar que Ele vai fazer. Em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos e comece a clamar.